Da beneficência somos todos necessitados. O mais forte requisita apoio a fim de que se lhes acentue a resistência. Os mais fracos esperam auxílio para que não desfaleçam. Os mais cultos precisam de esclarecimento de modo que a vaidade não lhes ensombre a cabeça. Os ignorantes solicitam o amparo de quem lhes ministre a instrução. Os doentes aguardam a enfermagem de quem os medique. Os sãos reclamam o concurso de quem lhes recorde o cuidado preciso para que não adoeçam. A solidariedade é lei da vida. Por isso mesmo, a nosso ver, a caridade não é somente uma virtude simples, mas também uma instituição universal. Do livro Luz e Vida, de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. Estamos aqui com muito amor e carinho, pedindo as bênçãos de Deus para você que nos ouve e para o seu lar, meu irmão, minha irmã. E estamos vibrando também por um mundo de paz. E hoje estudaremos, na apostila da Federação Espírita Brasileira, Programa Fundamental Tomo 1, o módulo 7, Pluralidade dos Mundos Habitados. O roteiro é o roteiro 4, Os Reinos da Natureza, Mineral, Vegetal, Animal e Hominal. E quais livros vamos utilizar? A nossa referência bibliográfica é a Gênese de Allan Kardec, capítulo 10, itens 11, 12, 16, 17 e 26. O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, questões 44, 45, 47, 49, comentário da questão 51, 52, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, comentário da questão 594, 595, 597, a 597A, 598 e a 602, todas de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. E o livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, a primeira parte, o capítulo 13, Alma e Fluidos, e o item Vida na Espiritualidade. E agora nós vamos, então, continuar o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Na semana passada, nós paramos na questão 593 e estudamos toda a questão 593 e o comentário também de Allan Kardec. E agora, então, nós vamos para a questão 594. Essa questão 594, Allan Kardec pergunta aos espíritos: têm os animais alguma linguagem? É uma curiosidade que muitas pessoas têm. Será que os animais se comunicam? Nós, muitas vezes, assistimos em muitos programas de televisão falando sobre isso, sobre a conversa entre eles, sobre a comunicação entre eles, e nós também observamos muitas vezes na nossa vida, quem tem animais observam, pode observar, melhor dizendo. E então Allan Kardec pergunta: têm os animais alguma linguagem? E os espíritos responderam: se vos referis a uma linguagem formada de sílabas e palavras, não. Sílabas e palavras como nós, não. Desta forma não tem.
Meio, porém, de se comunicarem entre si têm. Quer dizer, eles podem não ter palavras formadas, não tem palavras formadas de sílabas, não é? Uma comunicação formal, mas eles têm um meio pelo qual eles se comunicam entre eles, entre si. E continua ainda o Espírito. Dizem uns aos outros muito mais coisas do que imaginais. Mas essa mesma linguagem de que dispõem é restrita às necessidades, como restritas também são as ideias que podem ter. Quer dizer, eles se comunicam de acordo com as ideias que eles possam ter, não é? É restrito de acordo com o mínimo de inteligência que eles possuem. Então, é algo assim muito interessante que nós analisemos isso. Eles têm um meio de se comunicar, porém limitado ao que eles são. Vamos então agora à questão 594A, que diz assim: há, entretanto, animais que carecem de voz. Esses parece que nenhuma linguagem usam, não? Quer dizer, como que aquele animal que aparentemente é mudo, não é? Seja mudo, não tem a voz, como que eles se comunicam? E então os espíritos dizem: compreendem-se por outros meios. Para vos comunicardes reciprocamente, vós outros, os homens, só dispondes da palavra? E os mudos? Facultada lhes sendo a vida de relação, os animais possuem meios de se prevenirem e de exprimirem as sensações que experimentam. Pensais que os peixes não se entendem entre si? O homem não goza do privilégio exclusivo da linguagem. Porém, a dos animais é instintiva e circunscrita pelas suas necessidades e ideias, ao passo que a do homem é perfectível e se presta a todas as concepções da sua inteligência. O homem tem um pensamento contínuo, tem inteligência. Então, a linguagem do homem vai se aprimorando, ela é perfectível, ela vai cada vez mais se aprimorando, melhorando. O meio do homem se comunicar atualmente nós temos 1000 formas de comunicação, não é? A rapidez da comunicação está cada vez maior. Por quê? Porque o homem vai aperfeiçoando essa comunicação. Já os animais já é uma forma mais limitada, né? Pensais que os peixes não se entendem entre si? Quando a gente fala do animal mudo, a gente imagina logo o peixe. Porque como que um peixe se comunica com o outro, não é? Muitas vezes pode ser pela sua própria energia, pela sua vibração, que passe pela água uma energia, uma vibração, e que ele vai se comunicar com o outro seu semelhante à distância. Nós não sabemos, mas alguma forma existe para que eles se comuniquem entre si. Então, aqui fala claramente, o Espírito diz a Allan Kardec na questão 594A, o homem não goza do privilégio exclusivo da linguagem. Isso aí é muito claro. O homem não goza do privilégio exclusivo da linguagem. Quando nós ouvimos um cão, por exemplo, às vezes num bairro silencioso, de madrugada um cão dá um latido, um outro lá, bem numa rua muito distante, responde, o outro já uiva, aí o outro uiva também. A gente vê que estão se comunicando, estão dizendo alguma coisa entre eles que foge ao nosso alcance. Vamos então agora à explicação que Allan Kardec faz por ele mesmo, sem ser uma comunicação dos espíritos, uma explicação dele a essa questão 594A e 594.
efetivamente, os peixes, que como as andorinhas emigram em cardumes, obedientes ao guia que os conduz, devem ter meios de se advertirem, de se entenderem e combinarem. É possível que disponham de uma vista mais penetrante e esta lhes permita perceber os sinais que mutuamente façam. Pode ser também que tenham na água um veículo próprio para a transmissão de certas vibrações. Como quer que seja, o que é incontestável é que eles não falecem meios de se entenderem, do mesmo modo que a todos os animais carentes de voz e que, não obstante, trabalham em comum. Diante disso, que admiração pode causar que os espíritos entre si se comuniquem sem o auxílio da palavra articulada? Porque nós sabemos que os espíritos se comunicam sem o auxílio da palavra articulada, se comunicam pelo pensamento, pela vibração. Quando nós sonhamos e acordamos e sonhamos, por exemplo, com um ente querido já desencarnado, nós, quando acordamos e contamos tudo o que aconteceu, o que aquele ente querido nos disse, nós não nos lembramos da voz do ente querido. O ente querido está diante de nós e nos fala de uma maneira completamente diferente. Nós não ouvimos a voz, nós temos aquela sensação de ter aquela mensagem, mas sem ter ouvido a voz do ente querido. É o que acontece com os espíritos quando aparecem. E, assim mesmo, devem ser os animais. Eles se comunicam dentro d'água por uma vibração, como nós falamos anteriormente, como Allan Kardec falou, como um meio que tem a própria água de levar, de conduzir aquele sentimento, aquela situação que aquele peixe, por exemplo, esteja vivendo e queira passar para o outro. E isso aí... Rádio Portal da Luz. E mesmo que ele não tenha um desejo expresso, mas a situação que ele esteja vivendo vai ser transmitida automaticamente ao outro pela vibração dentro da própria água, do veículo condutor que é a água. Então, nós vemos aí que é realmente algo muito complexo, mas que acaba se tornando simples, porque nós percebemos que existe, não é? Nós percebemos que isso existe. É só observar o reino animal. Vamos então agora continuar o nosso estudo, agora na questão 595. A questão 595 de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec é a seguinte: gozam de livre-arbítrio os animais para a prática dos seus atos? E, vamos repetir, gozam de livre-arbítrio os animais para a prática dos seus atos? Questão 595. E a resposta dos espíritos: os animais não são simples máquinas, como supondes. Não são simples máquinas, como nós supomos. Contudo, a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas suas necessidades e não se pode comparar à do homem. Sendo muitíssimo inferiores a este, ao homem, não têm os mesmos deveres que ele. A liberdade possuem-na restrita aos atos da vida material. Então, os animais têm uma liberdade restrita ao que eles fazem aqui na Terra, a vida deles material. A liberdade que eles têm para alimentação, para a sobrevivência, não é? Os recursos que eles têm para a sobrevivência, diferente do homem. A nossa liberdade tem um ângulo, uma expansão muito maior, não é? Porque nós temos o lado moral, o livre-arbítrio
que alcança esse lado moral, o lado espiritual. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande. É porque os animais não são simples máquinas, como supondes. Contudo, a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas suas necessidades e não se pode comparar à do homem, porque a nossa liberdade de ação, ela extrapola até mesmo as nossas necessidades. O homem, com o seu livre-arbítrio, com a sua ambição desvairada, ele é capaz de tomar posse do que é alheio, não é? Ele é capaz de tomar posse daquilo que não lhe pertence e que é, por exemplo, de uma comunidade, é da sociedade de modo geral, por simples ambição, não por necessidade. Ele é capaz de comer sem ter apetite, sem ter fome, por simples guludice, por desequilíbrio. Não é? Aí ele come por ansiedade, não porque tenha fome ou necessidade de se alimentar. Então, a nossa situação é bem diferente. A nossa responsabilidade é muito maior porque nós temos o raciocínio, nós temos a consciência que fala dentro de nós. Agora vamos a 597, a questão 597 de O Livro dos Espíritos, que é a seguinte: pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Se nós, vejamos bem a pergunta. Pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio inteligente, algum princípio independente, não inteligente, independente da matéria? Resposta: há, e que sobrevive ao corpo. Quer dizer, os animais já têm um princípio independente da matéria. É aquela evolução que nós já falamos muito, anímica, que nós vamos evoluindo, passando pelos diferentes reinos até chegarmos ao reino hominal. A 597A é a seguinte pergunta: será esse princípio uma alma semelhante à do homem? Esse princípio que sobrevive ao corpo do animal é semelhante à alma do homem? E a resposta dos espíritos: é também uma alma, se quiserdes, dependendo isto do sentido que se der a esta palavra. Quer dizer, é uma alma, se quiserdes, dependendo do sentido que dermos a essa palavra. É, porém, inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem distância equivalente à que medeia entre a alma do homem e Deus. Então, entre a alma do animal e a alma do homem, há uma distância infinita, enorme, como a nossa para Deus. Então, nós precisamos atentar a isso. Já é um princípio, ainda não é igual a nossa. Há pessoas que julgam o animal, a alma do animal, como a nossa, não é? Inclusive acham que nós cultivam, né, dentro de si a ideia da metempsicose, que a alma do homem pode reencarnar num cachorro, num outro animal qualquer. Não, porque nós não vamos dar esse passo atrás. O progresso é a lei, é sempre para frente. Então, vamos agora a 597A. Já lemos a 597A. Então, vamos passar agora a 598, de O Livro dos Espíritos. Após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesma? Nós, os humanos, quando desencarnamos, continuamos com a nossa bagagem,
com as nossas esperanças, com as nossas perspectivas de futuro, continuamos com a nossa consciência de nós mesmos. Os animais também acontece isso? E a resposta: conserva sua individualidade. Quanto à consciência do seu eu, não. A vida inteligente lhe permanece em estado latente. Então, é uma alma muito inferior à alma humana, né? Tem aquela individualidade daquele ser, porém não tem a consciência de ser aquele animal, não é? Tem aquela individualidade, mas ainda não tem consciência de si mesmo, porque ainda não tem um pensamento contínuo, a vida inteligente ainda está muito longe, muito longe. Agora vamos à questão 602. A questão 602 é a seguinte. Lembrando que é a questão 602 do Livro dos Espíritos. Os animais progridem como o homem por ato da própria vontade ou pela força das coisas? Será que os animais já têm consciência? Eu preciso progredir, eu tenho que melhorar, eu preciso crescer. Será que eles têm isso? Eles podem impulsionar essa vontade? Então, aqui diz o seguinte: pela força das coisas, razão porque não estão sujeitos à expiação. Então, os animais, eles progridem pela força das coisas, isto é, pela lei do progresso, que o impulsiona, não pela consciência de si mesmo. Tanto assim, porque aqui diz, pela força das coisas, razão porque não estão sujeitos à expiação. Quando um animal passa por uma doença, alguma coisa, ele não está expiando com X, resgatando nada, porque ele ainda não tem, ele não está sujeito à expiação. Porque um cachorro, quando mata o outro numa briga, não é? Ele não vai responder por aquilo, porque ele ainda não tem essa consciência. Ele tem um instinto de conservação, de defesa. Ele não tem aquela consciência. Eu matei o outro, eu não deveria ter matado. Eu cometi um erro. Não tem isso ainda, não é? Então, por isso, eles não passam pela expiação com X, não é? Pelo resgate. Agora, nós vamos ver que nós começamos esse estudo e não passamos pelo capítulo 10 de A Gênese. O capítulo 10 é a Gênese orgânica. E nesse capítulo, nós vamos ver o item 11. No capítulo 10 de A Gênese orgânica, nós vamos ver o item 11. E o item 11 diz o seguinte: na formação dos corpos sólidos, um dos mais notáveis fenômenos é o da cristalização, que consiste na forma regular que assumem certas substâncias ao passarem do estado líquido ou gasoso ao estado sólido. Aí todos nós vamos nos lembrar daquilo que viralizou aí na internet, daquele japonês que fez aquele estudo com a água, que pega a água em estado líquido, faz uma oração, deixa a água calminha ali, permite que as moléculas se cristalizem e formam aqueles desenhos, aquelas coisas lindas que nós vimos, aquela experiência feita muito bonita de cristalização, não é, da água. E é muito interessante isso. Mas nós vamos deixar isso para estudar na próxima semana, porque o nosso tempo já está nos cobrando a nossa disciplina para deixarmos para a próxima semana. Agradecemos muito sua atenção, que Jesus abençoe a todos e bom ânimo e equilíbrio sempre.